Olá a todos, boa noite. Espero que estejam bem. Vamos aguardar a entrada do professor Paulo aqui. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Espero Tudo que bem, estejam doutora bem. Cíntia? Tudo bem? Vamos para uma aula super legal. Lembrando que estamos ao vivo no YouTube e estamos também no Instagram. Coloquei a transmissão ao vivo aqui também para o pessoal do Instagram. Paulo, quer falar um oi para o pessoal? Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, cada um e cada uma de vocês aqui na nossa aula de hoje. Mais uma vez, é ótimo estar aqui nesse encontro quinzenal que nós temos aqui, tanto no YouTube como no Instagram. A doutora Cíntia no Instagram, né? Eu ainda não. Mas já já eu chego aí. Ah, mas estamos em várias redes sociais, isso que importa, para o pessoal nos ver e ouvir nós falarmos, né? Ouvir a gente falar. Pessoal, vamos começar? O assunto hoje é um assunto muito legal. Para mim, é um dos meus assuntos preferidos do nosso grupo de estudo em neurociência do movimento e um dos assuntos preferidos para mim, para quem me conhece sabe que é cognição, neurociência cognitiva. Beleza. Agora, quando a gente fala em antecipar o movimento, que é o assunto de hoje, antecipação do movimento. Isso é que é incrível. Isso é o que faz toda a diferença entre um atleta amador, de um atleta profissional, de um atleta experiente, de um atleta olímpico, de um atleta fora da curva, de um atleta único no mundo, tá? Exemplo, Pelé, exemplo, Ayrton Senna, tá? Então, assim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu só checar aqui o meu YouTube para a gente ver se está tudo bem. Maradona, Messi, Zico, Roger Federer, É né? verdade. E tem outros outros, né? E de Aqueles uma que forma atingem a geral. excelência. Oi? Aqueles que atingem uma excelência segundo as suas habilidades, né? Uma Coisa que a gente já excelência discutiu fora do comum. nas É. Muito bem. Então, vamos dar início. Paulo, eu vou pedir só, por favor, para você mutar o seu microfone, só para a gente não ter interferência. Daí, quando for falar, a gente alterna, tá? Como usualmente a gente faz. Vamos lá, eu vou compartilhar a tela. Para o pessoal que está no Instagram e veio dar uma olhadinha, depois você vai no tá, YouTube, no canal do Instituto Fisioterapia Liberta, tá? Para você ver o material, para você ver os slides, para você acompanhar a aula, tá bom? Vocês estão vendo aqui, gente? Paulo, me dá um alô, tá tudo dando bem? uma. Tá picotando. Doutora Cíntia, Oi? estão. Não, está picotando para mim aqui apareceu a tela, mas a internet está picotando. Eu não sei se saiu ou se é daqui. Não, deve ser da internet, né? Ou daqui ou daí, mas eu acho que tá tudo bem. Por aqui tá ok. Podemos ir? Posso ir? Eu acho que você travou aí, Pode Paulo. ir, mas ainda tá, para mim, tá meio lento aqui. Sua voz está demorando. Tá, deve Agora ser do voltou. computador. Tá bom. Vamos lá. Então, Tá, agora sim, agora apareceu. tá. Primeira coisa, a gente vai falar de antecipação do quê? A gente vai falar de antecipação do movimento, porque eu posso me antecipar e ter um comportamento motor antecipado, antes da hora. Sabe assim? É para você esperar a sua vez na fila, aí você fura a fila, vai lá na frente, você antecipou. Você vai pedir a sua noiva em casamento, você antecipou, pediu antes da hora. Você estava planejando um jantar, alguma coisa bonita, e antecipou e não deu certo. Não é isso. Nós estamos falando de antecipação do movimento e que muitas vezes é uma antecipação em milissegundos. E uma antecipação, muitas vezes, não consciente. Aliás, na maioria das vezes é não consciente. Você não está tendo consciência que você vai antecipar.
aquela determinada estratégia motora, simplesmente pelo fato de que não dá tempo. Não dá tempo. Eu já vou falar já já que eu vou sair do slide de capa aqui da aula, né? Mas vamos andando para frente aqui. Antes de mais delongas, como sempre, em todas as reuniões do Geneumo, e hoje temos a alegria de falar que estamos na sétima reunião do Geneumo já, tá? Que é o nosso grupo de estudos em neurociência do movimento. Lembrando que nós temos transmissão ao vivo pela plataforma Zoom. Se você for um aluno que precisa de horas complementares, que você queira o certificado de participação, você que é profissional da saúde, da educação e quer um certificado, você precisa acompanhar conosco ao vivo pelo Zoom, tá bom? A cada cinco reuniões, nós fornecemos o certificado de participação no nosso grupo de estudo, tá? Fora isso, para o pessoal, para aprender mais, para entender mais sobre o movimento, para estar nesse ambiente. Porque o geneumo não é, uma aula. É aula. O geneumo ele é um ambiente. Então, se você quiser participar do ambiente conosco no Instituto Fisioterapia Liberta, você quer ouvir a gente falar aqui de pertinho, você quer estar conosco ao vivo, mas você não faz questão de certificado, não quer estar no Zoom, tudo bem, você ouve pelo YouTube, tá? Vai lá ao vivo, o conteúdo vai ficar, o conteúdo fica lá armazenado. Para o pessoal do Instagram, eu estou abrindo uma palhinha aí para o pessoal ouvir a aula. Eles não estão acompanhando o material, mas estão me ouvindo, que também é o mais importante de tudo. E aí, estamos com as reuniões quinzenais, às 20 horas, todas as quintas-feiras. Tá? Então, aberto ao público em geral, participação gratuita. Lembrando aqui, ó, sobre o nosso certificado, você que está com a gente periodicamente, a hora que você completar 5 reuniões, você pode pedir o certificado. Isso é via formulário e vocês vão receber o formulário por e-mail, porque nós mandamos esse formulário aos inscritos. Então, você que tem inscrição no Geneumo, você vai receber o formulário para solicitação do certificado. E aproveito para falar também que todos os inscritos recebem, independente se você participou ou não, né? Então, é claro, se você não participou, você não tem direito. Mas todo mundo inscrito no Geneumo recebe. E para me inscrever no Geneumo? Ó, site, tem aqui Instagram, tem nos stories, tem nos destaques, tem no Linktree na bio. Vocês recebem por e-mail. Aqui nessa aula, ao final da aula, em todos do Geneumo, eu deixo o QR Code para vocês se inscreverem no grupo, tá? Então é fácil, é fácil. Vamos lá, então lembrando, estamos estudando essa obra, Aprendizagem e Performance Motora, dos princípios da aplicação, o famoso livro de aprendizagem motora do Schmidt, mas eu quero fazer um adendo aqui, hoje. Ah, vocês estão estudando o livro? Sim. Ah, mas vocês estão estudando o livro inteiro e só o livro? Não. Não é só o livro, porque assim, nós complementamos o que está no livro. Ele é baseado, sabe aquele filme assim, baseado em fatos reais? Ele não é verídico do A ao Z, ele é baseado em fatos reais. Mas tem uma ficção, tem uma adaptação, certo? Aqui também, o Geneumo, ele é um universo. O Geneumo não é o livro, tá? Nesse universo do Geneumo, nós elencamos este livro agora para fazer parte. Ele é baseado no que está aqui. Então, nós apresentamos o que está aqui. Existe um estudo da obra, mas este estudo da obra ele é ampliado, amplificado, enriquecido, tá? Com toda a expertise que eu tenho em mais de 20 anos estudando neurociência, com toda a expertise em mais de 15 anos do Paulo, trabalhando com atletas, trabalhando com fisioterapia esportiva, onde, quando nós falamos em controle motor, nós temos muito a acrescentar juntamente ao que está no livro, tá? Muito bem. Dito isso, vejam isso. Olha esse vídeo. Presta atenção, hein, galera. Olha lá. Foi meio chinfrinho esse chute, né? E olha, o goleiro também, ele não fez muito esforço. Eu vou pôr de novo. Só olha. Olha lá. Olha o chute.
Só que eu acho que o cara sabe que tá filmando e ele fica meio assim no joelho, né? Paulo, depois você me fala se isso é normal, porque não é tão comum pra mim ver goleiro assim. Mas olha lá, de novo, daqui a pouco o Paulo vai entrar para fazer as suas considerações sobre esse vídeo, mas eu quero comentar o seguinte: antecipação. O goleiro precisa antecipar uma estratégia motora para ele pegar essa bola. Então, eu dei um exemplo, é um vídeo de exemplo, mas cuja, cujo comportamento motor que mais me é claro em relação à antecipação é o pênalti. É o pênalti. Não é nem na hora que vai chutar o usual pro gol. É na hora do pênalti. Ele vai chutar e o goleiro precisa bolar uma estratégia e ele usa todas as capacidades que ele tem neurológicas de antecipação. Vocês vão ver o que que é antecipação. Porque você fala, eu vou antecipar o que o jogador vai fazer. Não é isso. O conceito de antecipação, ele é muito mais amplo. Existem vários tipos de antecipação. Existem fatores interessantes da antecipação, mas também existem custos da antecipação. Vocês vão ver aí. E se o cara prevê errado? E se ele faz uma estratégia errada, deu problema na estratégia, ele perdeu, né? O gol aconteceu, aconteceu a cesta de basquete, o saque foi ace, ponto de saque, porque não conseguiu pegar a bola. Então, isso é válido em todas as estratégias motoras que nós manifestamos na nossa vida. Então, eu coloquei um exemplo para a gente entender um dos fatores, um dos momentos onde a gente precisa ter antecipação, principalmente nos movimentos rápidos, principalmente nos movimentos que as pessoas falam que é reflexo. Nossa, que reflexo! Ele pegou, não é reflexo. É o movimento mesmo, é que ele conseguiu antecipar e organizar uma estratégia motora para que ele conseguisse realizar aquela ação ali determinada. Que parece que o movimento foi reflexo, mas não foi. Só aproveitando antes de passar adiante, só lembrando, o movimento reflexo, ele é estereotipado e involuntário. Você não regula o reflexo. Se eu fizer uma estimulação aqui no tendão bicipital, ó, tô simulando, tá? Porque isso aqui também tá hiperreflexia, né? Mas a hora que você tem um movimento, ele é involuntário, eu não consigo regular o reflexo. Ele é rápido e estereotipado. Não, é como eu falo em aula, meus alunos presenciais que às vezes entram aqui para olhar, eles lembram da aula, né? Não existe você fazer assim de resposta. É estereotipada, é a resposta clássica, isso é reflexo. Então, quando ele fala, nossa, ele pegou a bola no reflexo, não foi, não foi. Porque ele pode escolher o movimento, ele pode ajustar o movimento, esse movimento pode ser mais rápido, esse movimento pode ser mais lento. Então, é um movimento voluntário, mas ele é mega rápido. E ele é absolutamente ajustado pelas suas pelos seus componentes prévios à execução. Então, aqui está a execução do movimento. Pelos mecanismos prévios à execução, é onde a cognição ajusta o movimento antes que ele ocorra. Olha que incrível isso! Eu acho isso incrível. E eu vou falar algumas coisas ainda muito legais, que parece loucura, mas é neurociência. Então, isso é antecipação. A gente vai destrinchar esse assunto hoje. E antes de mais nada, eu quero que o professor Paulo entre aí, por favor, para falar. Esse movimento do goleiro é isso mesmo, Arnaldo? Bom, o que acontece é o seguinte, isso aí se trata de um vídeo do futebol amador, né? Eu diria até amadoríssimo. Você vê que o goleiro se posiciona mais, né, à esquerda do batedor, à direita do lado dele, né, do gol, e se posiciona muito mal ali. Então você percebe que não é um cara treinado, né? Um goleiro profissional, né? Além de treinar todo dia, ele hoje em dia é muito mais aperfeiçoado essa questão de como é que o batedor bate. Hoje ele assiste vídeo dos batedores, né? Ele tem, para você ter uma ideia, antigamente o goleiro alguns goleiros faziam questão de ir aos jogos dos adversários, né, para poder observar o goleiro adversário em campo, né? Ou então até outros jogadores faziam isso para poder, quando não enfrentavam, quando não conheciam esse adversário, esse goleiro, para poder aprimorar isso. Hoje você tem vídeo, não precisa você fazer esse tipo de coisa,
de situação. Mas no caso desse vídeo aí, você percebe que o goleiro coloca a mão no joelho, então ele está numa posição que não é habitual do goleiro profissional, né? E hoje em dia a gente tem até o futebol de várzea, que eu diria até que é um futebol, eu diria assim, semi-profissional, vamos dizer assim, porque hoje em dia tem jogadores que estão encerrando suas carreiras no futebol profissional e estão se dirigindo para o futebol de várzea. Aqui em São Paulo é bastante comum você ter notícias de campeonatos que tem uma, uma proximidade muito grande de um jogo profissional assim, porque tem torcida, a competitividade é grande, e por saber, né, que tem ex-profissionais em campo, o negócio fica mais acirrado ainda. Mas a importância da antecipação para o jogo, quando a gente está falando de atleta, né, ela é muito importante, porque isso vai influenciar de uma maneira ou de outra em alguma jogada que vai ter uma implicação, né, no jogo que pode vir a decidir o jogo. A gente fica cansado de ver aí várias situações no futebol, no basquete, no vôlei, né, no tênis, algumas escolhas que os atletas fazem, né, e baseadas nesse conceito de antecipação, que nem sempre vão dar certo, porque o outro lado também tem alguém se antecipando. Do outro lado tem alguém tentando, né, antever a jogada, prever a jogada, tentar entender o movimento do outro, fazer o que a gente chama no futebol de, e em alguns outros esportes, a leitura do jogo, né? Então você quando faz uma leitura, você está, né, uma coisa que a gente vai falar mais para frente nos tipos de antecipação, é você fazer a leitura da movimentação do adversário, do seu companheiro, aquele que está menos desmarcado, aquele que está, né, que tá sofrendo pressão e você não pode tocar a bola, você tem que tomar uma outra atitude, porque você também está sofrendo pressão para ter a bola roubada. E, enfim, a gente vai falar sobre isso aqui, né, professora Cíntia, para a gente entender mais um pouco como funciona isso. Eu queria fazer só mais um adendo, que é o seguinte, eu gosto muito de futebol, né? Eu torço muito e cada dia mais esse equilíbrio entre torcedor e fisioterapeuta, ele cada dia mais vai chegando no nível igual, porque na hora da minha visão como torcedor, dá aquela raiva por um passe errado, por uma tomada de decisão equivocada na hora de um passe ou de um chute ou de uma defesa, mas depois, logo a cabeça do fisioterapeuta entra em ação, né? E traz esse pensamento mais estudioso, mais técnico dentro do conhecimento e acaba aliviando um pouco, né? A gente sabendo que esses conceitos estão baseados na ciência, né? Que explica isso para a gente e a raiva, a tristeza passa um pouquinho mais rápido, alivia um pouco. Muito bem, eu vou tirar um pouquinho do slide, porque eu quero fazer um comentário tete a tete que eu falo. Daqui a pouco eu coloco o slide de novo. Mas, antes desse comentário, eu vou fazer um outro, que agora o Paulo lançou a mão aí. É engraçado quando a gente assiste os jogos de futebol juntos, porque às vezes o Paulo, quando ele é como torcedor do Fluminense, ele fala: Nossa, devia ter feito isso, mas o Thiago Silva não olhou, mas não sei o que lá. Eu falo: Mas não deu tempo! Não deu tempo. Na hora ele precisa tomar aquela decisão, a gente analisa a estratégia motora, o tempo que ele tem para tomar uma decisão e às vezes não dá. E às vezes quando você está olhando o jogo de futebol do seu ângulo, na sua casa, que você vê todos os jogadores, você consegue prever tudo. Você vê um, vê o outro. Aí você fala, deveria ter feito isso, deveria ter chutado ali. Deveria porque você tá com uma visão maravilhosa. O cara tá no campo lá, vendo o que ele tem, né? Não tô falando agora especificamente do Paulo, tô falando de todo mundo que fala, incluindo os comentaristas de televisão e tudo. E que vivendo ali, você precisa tomar uma decisão rápida, você precisa antecipar da sua melhor forma, e às vezes não dá. Principalmente também por pressão do tipo de jogo, por pressão se tá jogando em casa ou não, por pressão da torcida, do clube, tantas coisas, né? Da família, às vezes preocupado. Então, assim, a sua capacidade de gerir as suas decisões baseada em antecipação, ela é muito variável. E é isso que nós vamos falar hoje. A essência, o cerne da aula de hoje, que a gente já começou a comentar, é sobre isso. É sobre esse tipo de antecipação. Mas o que eu queria falar tete a tete é o seguinte, para os pupilos. Quando a gente fala em cognição controlando o movimento, um dos fatores muito importantes é a capacidade da pessoa em
prever as consequências daquele movimento. Então, nós julgarmos o que pode acontecer, você prever o que pode ser feito, você fazer cálculos probabilísticos, que é isso que nós fazemos. Você fala, ah, não faço cálculo que eu não gosto de matemática, mas não é esse cálculo consciente. É na hora que você vai atravessar uma rua. Se você vai atravessar a rua, o carro tá vindo, você consegue ver se dá tempo ou não? Esse ver se dá tempo é um cálculo probabilístico. Você vê, será que dá tempo? Dá. Por que que dá? Por que que deu tempo para você? Porque o seu cérebro fez a conta. Delta S sobre delta T, o tempo que está vindo lá o carro, você viu mais ou menos a velocidade de uma forma indireta e você sabe se dá tempo ou não. Isso é cálculo probabilístico. Então nós vivemos fazendo esses cálculos. E essa capacidade de prever o que vai acontecer, de ajustar previamente e digo mais, de monitorar o movimento ao longo da sua execução, isso é característica de uma atividade cognitiva íntegra. Eu comento isso com os meus alunos de cognição e movimento. Na hora que nós temos alterações cognitivas, um declínio cognitivo leve, uma demência, uma doença de Parkinson, entre outras coisas, um tumor, você pode ter alterações nesses processamentos. Então a execução do movimento fica aparentemente boa, aparentemente sem alterações, mas na verdade esse ajuste e esse monitoramento ficam completamente desorganizados. Então, a capacidade de prever, eu não fiz nada ainda, estou prevendo. Isso é cognição, tá? Isso é habilidades mentais do movimento humano. Então, vamos passar para frente que a gente vai destrinchar um pouquinho melhor sobre a antecipação. Eu vou compartilhar a tela de novo. Então, olha aqui. Paulo, tá vendo aí a tela? Tá ok? Tá. Olha que interessante. As pessoas altamente habilidosas em relação ao movimento humano, leia-se, atletas, pode ser um atleta, pode ser mesmo um amador, mas que ele seja habilidoso, elas têm capacidade de conseguir prever quais estímulos serão apresentados naquele jogo ou naquela competição, naquele lance. Eu vou falar melhor, no lance. No lance X daquele esporte, quais os estímulos serão apresentados, onde eles vão aparecer e quando eles irão ocorrer. Você antecipar o movimento não é só o movimento. Você antecipa do ponto de vista de que movimento que é, onde ele vai ocorrer e quando ele irá ocorrer. E eu vou dar exemplos separados disso para vocês, porque nós temos diversos tipos de antecipação. E nós, é, 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 os atletas ou as pessoas habilidosas tendo essa capacidade, isso permite com que você consiga prever as ações necessárias, você consiga prever os seus movimentos. Por isso que o atleta mais habilidoso, ele tem aquele movimento muito acertado, muito preciso, você reparou? Muito acurado. Quanto melhor é o atleta, mais preciso ele é. E mais preciso ele é porque ele consegue prever as ações necessárias. E ele consegue prever as ações necessárias porque ele tem uma boa antecipação, principalmente em esportes rápidos. Rápido. Vôlei, tênis, basquete, futebol, tá? Mesmo se você pegar numa velocidade um pouco menos rápida, por exemplo, a esgrima. Na esgrima você tem movimentos muito, eu não vou dizer parados, mas movimentos muito estratégicos, onde um golpe ele é mortal ali na hora, né? Você pega o ponto ali na hora, você atinge o seu adversário com uma estratégia super rápida e matadora, aquele checkmate. Isso tem a ver com antecipação. E aí, exemplo. É que aqui está em câmera lenta, tá? Imagina um vídeo não em câmera lenta. Então eu vou colocar para vocês. Olha lá. A pessoa vai sacar. Onde caiu essa bola? Caiu mais para perto da rede, caiu no meio da quadra adversária ou caiu lá atrás? O que que vocês acham? Eu vou colocar aqui, ó, de novo. Ah, mas você não tá vendo a quadra? Aí é que tá. Aí é que tá.
A gente não tá vendo a quadra. Aí você pode falar para mim que você não sabe onde caiu a bola? Não, você não pode falar, porque a gente não usa todos os parâmetros que estão claras para gente. Nós usamos parâmetros cognitivos de antecipação do movimento, muitas vezes que não estão aos nossos olhos claros, vistos. São outras pistas que eu vou falar hoje. Não é só onde está a bola, onde jogou a bola. Tem muitas outras pistas, tá? Mas dito isso, posso passar, Paulo? Você Deixa eu só tá fazer um com. adendo, é Tá. que assim, cada esporte, obviamente, ele vai ter, devido à sua característica, ele vai ter, né, essa necessidade, né, das adaptações, né, na medida de força que você lança a bola, o objeto, né, então isso sempre que vai variar. Então, dependendo da jogada que o técnico determinou, ó, nesse trecho do jogo a gente vai lançar a bola lá na frente, a gente vai sair tocando aqui para a defesa, ou então no vôlei, como foi o exemplo agora do vídeo, né? Vamos lançar rente à rede, vamos lançar a bola por sobre a rede no fundo da quadra. Você escolhe uma adversária dentro da quadra que você vai sacar, saca na levantadora, saca em cima enfim, então isso tudo vai determinar a dinâmica de cada esporte, né? Como a doutora Cintia falou, a esgrima, que é um esporte individual, tudo isso conta na hora da gente avaliar, né? E isso a gente vai poder tendo esse conhecimento, a gente vai poder, no nosso tratamento com o paciente, né, atleta que vem de uma lesão, seja ela de qualquer natureza, você vai trabalhar em cima desse gesto esportivo, você vai trabalhar em cima dessa velocidade, porque os atletas relatam para você, eles referem, ó, estou sentindo meu movimento mais lento, estou me sentindo inseguro, e você estando de posse, né, tendo posse desse tipo de conhecimento, isso vai ajudar você bastante na hora de você reprogramar esse movimento do seu atleta. E aí vai facilitar o tratamento, você vai ganhar tempo, você vai ganhar é, muitos pontos aí com esse atleta na hora de você tratá-lo, né? Bom, muito bom tirar aqui o mudo. Vamos lá. Então, o que que é essa antecipação? É uma previsão, né, onde você participa de uma organização dos movimentos de forma antecipada. Os movimentos que você vai manifestar, eles podem iniciar, inclusive, muito antes ou até junto com o lance do adversário. Junto, junto. É aquela, eu vou dar um exemplo básico. Exemplo, o atleta vai chutar para o pênalti, vai bater o pênalti e o goleiro já vai junto, que aliás ele tem que fazer isso, né? Ele já vai junto e se houver uma consonância, ele vai conseguir rebater, ele vai conseguir pegar aquela bola. Então, você pode ter uma execução do movimento muito antes ou até durante aquele lance onde, como o autor comenta no livro aqui que nós estamos estudando, né? Os executantes habilidosos parecem ter todo o tempo que eles precisam. Parece que ele tem todo o tempo do mundo, porque ele fez aquilo exatamente preciso. A estratégia motora foi de ampla precisão. Isso não é coincidência. Isso não é porque sem querer ele acertou. Isso é treino, isso é habilidades cognitivas. Isso são as habilidades cognitivas. Então, outro exemplo, beisebol, que é citado no livro. Exemplo, como que o atleta vai regular esse taco de beisebol para ele poder rebater a bola? A bola vai chegar, ó. Aí ele tem que rebater. Rebateu. Como é que ele vai organizar isso? Ele pode perder a bola. Ele pode rebater para um lado, rebater para o outro, rebater com efeito a bola, sem efeito. Vocês viram? É todo um ajuste antecipado que ele precisa fazer antes que a bola chegue. Então é todo um trabalho prévio. Isso é a antecipação. A hora que ele está se preparando, ó, ele já está antecipando. Ele vai olhar e, claro, que o oponente dele vai fazer diferença da forma com a qual ele vai se organizar, ó, tá? Então isso faz parte do controle antecipatório. E aí nós temos os três grandes tipos de antecipação.
Porque, a grosso modo, você pode falar assim: ah, eu já entendi o que que é antecipação. Antecipar o movimento, né? Você percebe o movimento que vai ocorrer, ok, mas não é só isso. Então, eu queria destrinchar um pouco melhor os tipos de antecipação. Porque qual é o mundo ideal? O atleta ideal, a pessoa que executa um determinado comportamento motor da forma ideal, é aquela onde ele tem a sua maior destreza e antecipação do evento, antecipação espacial e antecipação temporal. Então, eu vou destrinchar as três, mas você tem que ter noção, em suma, de qual é o movimento que vai ocorrer, qual é a estratégia motora, qual é a ação motora, qual é o lance, qual é o drible, qual é o saque, qual é o que for, onde isso vai ocorrer e quando isso vai ocorrer, tá? E aí, não adianta você, se você, pupila, vir com exemplos amplos, do sentido assim, o evento é um pênalti, espacialmente a bola vai no gol e temporal é agora nesse minuto depois que o juiz apitar. Apitou para cobrar o pênalti. Não é isso. Nós não estamos. Esses eventos todos, essa questão temporal e espacial, ela é ampla, ela é grande do que vocês estão me falando, por exemplo. Que eu já ouvi exemplo assim em aula, tá? Então, agora, o que que nós estamos falando? De um controle muito minucioso. O onde é milimetricamente alterado. O tempo, ele é em milissegundos. E isso a gente não consegue contar conscientemente. Aliás, você nem teve consciência desse movimento ainda. Os movimentos são preditórios, preditivos, eles são antecipatórios, a seu planejamento já milhares de milissegundos antes da sua execução. E antes da sua própria consciência. Olha que louco isso. Antes de você ter consciência do seu movimento, ele já está sendo preparado pelo seu cérebro. E aí é o que eu falo para os alunos. Quem regula o seu movimento é você ou é o seu cérebro de forma independente de você? Olha que louco. Porque vamos colocar, se a gente falar em estatística, o planejamento do movimento, antes dele se tornar consciente, ele já começa 10 elevado a 17, tá? 10 elevado a 17, 0,00 até o 17 segundos antes que você execute esse movimento, tá? Então, desculpa, é 10 elevado a menos 17. Então, é 0,0000001 segundo antes de você ter consciência, ele já está sendo planejado. Mas, vamos devagar nos tipos de antecipação e a gente está na antecipação do evento. O que é antecipação do evento? Qual é o evento que vai ocorrer? Qual é a ação motora? A hora que você percebe isso, você prevê isso, você reconhece isso, você consegue organizar a sua estratégia. Exemplos práticos aqui. Se nós estamos num jogo de futebol, qual é o chute que o jogador vai dar, o seu oponente? Ele vai chutar para um colega, vai chutar para o gol, vai chutar sem querer, vai perder a bola? Um atleta de basquete, ele vai tentar a cesta de três, ele vai passar para o colega, ele vai jogar por trás para o outro colega. Você não sabia você não sabe qual é a ação motora que vai ocorrer. Você não sabe. É diferente de certos esportes onde a ação você sabe. Exemplo, natação. Natação, você está na raia nadando, onde nós estamos. O que está em jogo é a habilidade de você nadar mais rápido. Beleza. Agora você sabe que é nadar. Você sabe que é uma braçada atrás da outra. Não tem muito segredo. Tudo bem. Agora, aí você consegue prever melhor. Agora, em ambientes de esporte rápido, e não precisa nem ser com bola. Eu vou dar um exemplo: Fórmula 1. Fórmula 1 você até tem o circuito predeterminado que você está pilotando, mas a destreza do piloto na curva, ele regula uma estratégia antecipada, porque pode estar chovendo, o oponente pode querer ultrapassá-lo, ele pode estar com o pneu duro e era para estar com o pneu macio, então ele precisa ajustar. Então, quanto melhor o piloto, mais antecipação ele vai ter. Então, o primeiro tipo de antecipação é o que vai ocorrer. É ele conseguir reconhecer o tipo de ação motora. Isso é a antecipação number one. Agora a gente vai para a antecipação number two.
Onde essa ação vai ocorrer? Deixa eu só tomar uma água aqui, gente. O onde, exemplo clássico, saques. O saque no tênis, o saque no vôlei. Quando a pessoa saca a bola, você pode ter uma certa previsibilidade de onde a bola vai cair, claro. Mas onde é um saque que vai mais para a beira da quadra, é mais perto da rede, é mais lá atrás, pegou bem na linha da quadra, é in or out a bola, né, de tênis. Então, assim, isso é onde vai ocorrer. Se você conseguir prever onde, você consegue organizar a sua estratégia motora melhor. Não só do ponto de vista de posição, então vamos dar o exemplo do tênis. A hora que vem o saque, se você consegue prever, além da posição que você vai estar, mais para a direita, mais para o centro ou mais para a esquerda, e também a estratégia motora que você vai usar para rebater a bola. Mais forte, mais fraco? Eu vou virar a raquete ou não vou virar? Com efeito, sem efeito? Não sei os termos de tênis, né? Então, olha o que você consegue gerir, olha o que você consegue controlar diante de uma antecipação adequada. Então, a gente tem o reconhecimento da ação motora e a gente tem a questão espacial. Onde vai ocorrer esse lance? Que aí você consegue prever melhor. Isso é outra antecipação. E eu vou colocar outra, a última antecipação, que, que elas se complementam entre si, que é quando essa ação motora vai ocorrer. Porque ela pode ocorrer em vários momentos, e esse ocorrer, ele varia nos jogos. Exemplo, o jogador de basquete pode estar vindo com a bola e ele passa para trás para o outro. Você não estava esperando que ele ia passar para trás. O jogador de futebol estava indo para o ataque para evitar lá o impedimento, ele chutou para trás também. Você não estava esperando isso, por exemplo. No vôlei, o vôlei tem aquela coisa clássica, né? Sacou, recebeu a bola, levantou e saca de volta. E às vezes o levantador, ele já joga de lado para lá, ele faz aquela famosa deixadinha. Sabe a deixadinha do vôlei? Que aí faz um ponto porque ninguém estava esperando. Esse é um dos exemplos mais lindos de sabotagem da antecipação do adversário. Nós vamos falar isso daqui a pouco, quando a gente falar de estratégias de antecipação. Então você pode sabotar a antecipação do adversário porque você deu uma enganada lá, você finge que vai, mas jogou para outro lado. Então, o atleta prever quando a ação motora vai ocorrer, quando também, essa é a tríade, é o tripé essencial para a antecipação ocorrer de forma harmônica. Então, de novo, só para recapitular aqui os pontos. O tripé que dá base para essa habilidade mental de antecipação cognitiva do movimento, ela contempla a antecipação do evento, a antecipação espacial, onde vai ocorrer, e a antecipação temporal, quando essa ação motora vai ocorrer, tá? Então, esses são os três tipos de antecipação. Antes de passar adiante, deixa eu só ver para cá. A gente vai falar já já dos benefícios da antecipação, mas eu vou passar a palavra ao professor Paulo, tá? Então a gente pode observar, por exemplo, só para voltar um pouquinho na parte do beisebol lá, eu julgo que é um dos esportes mais difíceis que tem, porque o arremessador ele joga uma bola muito veloz e você tem um espacinho desse tamanho no taco, né, para você poder acertar a bola que vem numa velocidade, né, com uma rotação ali diferente, você tem que calcular isso tudo de uma maneira rapidíssima. Você pode ver que a maioria das tentativas de batida na bola, né, o número de acertos é bem pequeno, assim. Tem um ou outro jogo que o taco consegue, o rebatedor consegue acertar a bola uma quantidade de vezes durante o jogo, né, razoável, mas é muito difícil. Diferentemente de outros esportes, como o futebol, né, como o vôlei, o basquete, que são esportes também difíceis, porém, né, você tem uma área maior para você, uma bola maior, né, que varia a questão do peso somente, né, a bola de basquete é um pouco mais pesada que a do futebol, e depois vem a do vôlei, que é bem mais leve.
né, para facilitar a própria dinâmica do jogo. Então, você tem todo esse contexto, né? A professora Cintia falou agora do vôlei, por exemplo, né? Você tem a deixadinha. No futebol, a gente tem a como é que é? A cavadinha que a gente faz, pega a bola para enganar o goleiro acha que a gente vai dar um chute forte, a gente dá um toquinho por cima, por exemplo, assim como é no voleibol, essa deixadinha. E isso tudo depende, primeiro, da leitura que o atleta faz desse ambiente, né? Que tudo vai influenciar. A quadra está cheia, você está jogando na quadra do adversário, você está jogando na sua quadra. Às vezes você está jogando na sua quadra, mas a sua torcida está contra você, está te vaiando, você não está numa fase boa, né? Isso tudo vai contar e realmente quem está vendo na televisão, quem está, né, assistindo fora, não está dentro da quadra vivendo, que é outro prisma, é outra perspectiva, né? A região da quadra que você está posicionado, você está de frente para a rede, está de costas para a rede, né? Você está voltado, né, para o seu banco ali, a bola, você está correndo para poder pegar a bola numa manchete. Tudo isso vai determinar essa sua capacidade de antecipação. E você, quando você bater na bola, você já vai ter calculado tudo que você tem que fazer. Eu vou jogar a bola para o outro lado da rede, qual é o meu toque? No vôlei você pode dar 3 toques antes da bola cruzar a rede. Esse é meu segundo toque, é o primeiro toque do meu time. Então, tudo isso interfere nessa capacidade que a gente tem cognitiva, né, de se antecipar aquela jogada que a gente quer fazer, tomar aquela decisão para poder vencer o ponto, vencer a partida. Enfim, então o atleta profissional ele tem essa capacidade de se antecipar na jogada. Por exemplo, um zagueiro que tenta ele tem a capacidade de prever numa bola longa que vem do outro campo o posicionamento do atacante adversário, como esse adversário vai se deslocar até a bola, ele tem quanto tempo ele vai tem que calcular, quanto tempo ele vai ter que a velocidade que ele tem que correr para chegar mais rápido nesse zagueiro. Ah, agora eu vou dar o carrinho ou eu vou no corpo dele. Tudo isso são tomadas de decisões assim que vão passando pela cabeça do atleta inúmeras vezes, repetidas vezes durante uma partida. Até, né, a gente observa que alguns atletas durante o jogo tem partidas que não estão muito corridas, que o atleta vai andando em campo ali, se deslocando lateralmente, andando, né, seguindo o balanço do time ali e tudo mais. Mas na hora que o jogo é corrido, né, ele tem que estar atento, e se ele tiver um pouquinho desligado, né, como foi, por exemplo, ontem o zagueiro do Real Madrid que achou que estava com a bola quando ele viu já não estava mais com a bola. Ele acabou tocando a bola para o adversário. Então, isso acaba influenciando no jogo de alguma maneira, essa capacidade de você se antecipar a jogada e possivelmente se antecipar os problemas, né? Jogar uma bola para lateral, para linha de fundo, chutar a bola para frente. Então, você tem vários tipos de situações no jogo que você vai ter que se antecipar de acordo com a decisão que você tem que tomar, entendeu? Não é de qualquer maneira. Um atleta profissional não permite, um esporte de alto nível, de alto rendimento, não permite que você faça as coisas de qualquer maneira. No amadorismo você até consegue, entendeu? Só que Não entendi, você não completou a frase, não só, ouvi. No amadorismo? não, no amadorismo não é. Não, você consegue tomar determinadas atitudes que não vai ter importância depois. Perder um jogo, vai ter discussão ali depois do churrasco. Mas o futebol profissional não, o esporte profissional de alto rendimento, o vôlei, o basquete, isso fica prolongando ao longo da semana, né? Discussões nas resenhas esportivas, isso influencia, né? Você tem as redes sociais que o atleta acaba se influenciando, isso acaba afetando o rendimento dele. A gente tem que ter esse tipo de abordagem, só para essas tomadas de decisão que eu queria falar, por exemplo, uma situação. Teve no jogo do Paris Saint-Germain e o Bayern de Munique, a gente teve uma fratura de tornozelo muito severa de um jogador do Bayern de Munique. O jogo já estava acabando e foi um acidente, né? O goleiro resolveu ir até a bola, o atacante não teve tempo de saltar sobre o goleiro, o pé dele acabou ficando preso e ele fez uma fratura, uma entorse seguida de fratura da fíbula.
bem grave. Ou seja, a decisão que você toma dentro do campo, determinada jogada, pode até mesmo causar uma lesão de um colega, por exemplo, ou até mesmo você se machucar, né? Como esse próprio goleiro do PSG, que tempos atrás saiu numa bola, levou um chute no rosto, ficou com a marca da chuteira no rosto. Então, tudo isso, né, para falar que essa capacidade que a gente tem de se antecipar não significa que a gente não vai evitar um problema, só que é justamente para a gente minimizar esses riscos ou então conseguir uma vantagem em determinado lance do jogo. Muito bom. E se você considerar que a antecipação te dá uma série de benefícios que nós vamos falar agora, mas justamente por essa questão ser antecipada ou ser de uma forma mais rápida, você também tem suas desvantagens, você tem seus custos. Tudo tem ônus e bônus. Então, um ônus que você comentou é uma lesão, por exemplo. O atleta pode ter uma lesão. Aliás, eu vou fazer um adendo aqui, pausa, só para deixar do ponto de vista temporal explicitado para os alunos, para o pessoal que vai ver depois, ou vai ver essa aula depois de muito tempo, nós estamos nos referindo à Copa Mundial de Clubes da FIFA, tá? O professor Paulo, quando comentou ontem, se refere ao jogo de 9 de julho, que foi contra Real Madrid, Real Madrid contra PSG, certo? Que foi o goleiro de quem? Qual foi o atleta de qual time que perdeu a bola? Não, não, o jogo do que perdeu a bola foi o jogo de ontem. O atleta foi Isso. o Rudiger. O Então, zagueiro perdeu a depois. bola e o atleta do PSG fez o gol. Só que a Então fratura, a gente vai colocar o lance para vocês verem nos comentários depois, ele vai achar esse lance. Para o pessoal só que depois, que vai a vir fratura de depois, não vai tornozelo, estar tão fresco esse se, jogo. E outra coisa, o jogo também da fratura foi Bayern de Munique contra PSG, né? Aí depois você fala qual foi a Bayern de data para Munique eles. Tá, tá foi no jogo bom? de quartas de final agora do Mundial de Clubes. Vou procurar direitinho o vídeo, a gente anexa aqui deixa fixado no comentário do YouTube. Ok. Aliás, eu aproveito para fazer, antes de continuar o outro adendo, pode dar o mudo aí, Paulo, por favor? Senão, aí. Que senão dá interferência no meu. Fazer um outro adendo que eu acho, falando em Copa do Mundial de Clubes da FIFA, aproveitando, eu quero falar que o meu time saiu antecipadamente dessa dessa competição e você vê que foi uma antecipação que não foi boa, foi uma antecipação que deu ônus para nós, que é o Palmeiras, que saiu antes, e o Fluminense, que é o time do professor Paulo, também saiu antes. Que estávamos esperando que eles fossem mais adiante, né? Mas tudo bem, vamos lá. Daqui a pouco a gente comenta mais sobre isso. Então, vamos falar a parte boa, porque tem a parte boa e a parte ruim. Porque é incrível a antecipação. É o que deixa o atleta mais habilidoso. Até nós que eu falo, os não atletas olímpicos, nós ficamos habilidosos em N comportamentos motores. Se você faz uma antecipação, vou dar um exemplo clássico para a gente aqui, dirigindo o carro. Se você faz uma antecipação boa, é a famosa direção defensiva. Você vê que a pessoa está fazendo uma besteira, você consegue, você faz um rastreio do ambiente, você faz um reconhecimento daquilo, você prevê de uma forma antecipada que aquela ação do outro carro não vai ser boa, vai dar uma batida, vai fechar você, vai haver um atropelamento, e você tem uma organização de estratégia motora muito rápida. Isso pode acontecer. E isso não é em caso de esporte. Aliás, quero aproveitar aqui que eu vi um comentário no Instagram, que comentaram aqui que Fórmula 1 não é esporte, automobilismo é que é esporte. Muito bem, muito bem. Eu tô desconfiada que pode ser meu filho que fez esse comentário. Mas depois eu vou descobrir isso. Não, então quando eu falar de Fórmula 1, não é Fórmula 1, é automobilismo, tá bom, gente? Mas voltando, então, o dirigir carro é um outro exemplo de quão mais habilidosos nós ficamos em estratégias motoras que dependem de tempo. Você precisa ser rápido naquilo, tá? Então, parte boa. Quanto melhor quanto melhor é a sua capacidade de antecipação, antecipação do evento, antecipação espacial, antecipação temporal, melhor você pode iniciar o seu movimento. Melhor você manifesta essa ação motora de forma estratégica.
Ao mesmo tempo naquele lance do esporte ou até antes. Você pode organizar a sua estratégia e já fazer uma defesa, já preparar o taco, já se organizar de uma forma muito antecipada ao próprio movimento do oponente. Onde? Eu vou até fazer um adendo meu aqui em relação ao livro, que eles comentam que nesses casos, quando o atleta tem um movimento que o oponente, ele também realiza um movimento ao mesmo tempo, e você tem aquela congruência dos movimentos, uma antecipação foi correta, eles comentam que o tempo de reação é zero. Tempo de reação zero do movimento. Eu, neurocientista, gostaria de fazer o adendo. Eu colocaria tempo de reação quase zero. Porque tempo zero a zero não é. Não é. Você tem um tempo de processamento ali. Então você não pode ter um tempo zero de reação junto com o outro atleta, tá? Então um tempo quase zero. É tudo tão consonante, é tudo tão congruente. O movimento do oponente e o movimento seu, que você vai segurar a bola, você vai defender a bola, você vai rebater o saque. Ele é tudo tão congruente que dá a impressão que o tempo é zero. De tão bom que é. De tão eficiente que você tá. Então, essa antecipação eficaz requer que o executante, a pessoa, o atleta, tenha um grande conhecimento sobre essas tendências do oponente. Você concorda? Em várias circunstâncias. Para você antecipar bem um lance de esporte, você tem que conhecer o seu adversário. Você tem que conhecer muito bem o seu adversário. Então, além de você ter conhecimento sobre, não conhecimento teórico só, claro, estou falando de experiência, expertise, anos de prática ali naquele esporte, que te deu uma precisão dos movimentos, requer que você conheça o seu adversário, porque tem tendências nas ações motoras das pessoas. Tem tendência. Sabe, igual você fala, essa pessoa aqui ela tende a enganar, ela engana todo mundo, vai me enganar também. Sabe assim, quando a pessoa é tendenciosa? Ou você fala, essa pessoa aqui ela é mau caráter, ela foi mau caráter com todo mundo, vai ser comigo também. Então, assim, você tem tendência a você estudar alguma questão comportamental e você pode inferir, podemos errar, que a pessoa que é mau caráter com você pode não ser. O cara que engana todas as mulheres com você pode não enganar, difícil, mas pode acontecer. Então, assim, você pode inferir e ter uma previsibilidade onde você pode. O que você tá rindo, Paulo? Um acerto, um erro? O A pessoal do gente está falando Instagram de não tá vendo esporte. nada. Vai lá no YouTube. A gente Aí, está falando de esporte. mas o seu adversário tem tendências. Então, lembrando, né? Nós vamos falar disso, mas assim, existe um grande sistema inteligente, defensor estratégico nos times, né? Vocês conhecem, os times conhecem muito bem os seus oponentes, os seus opositores. O sistema de inteligência dos clubes, eles estudam cada time de forma pormenorizada. Tendências, estratégias, número de erro, número de acerto, estatísticas, né? Tudo isso é muito bem estudado. E isso, de uma forma consciente, contribui para essa previsibilidade da antecipação do atleta. E eu vou mais adiante aqui. Você quer comentar um pouquinho aqui, Paulo, que eu vou adiante? É rapidinho, só para. Porque assim, como o futebol, por exemplo, o esporte de alto rendimento mudou bastante, né? Você pega o vôlei, por exemplo, o Brasil, a União Soviética, a antiga União Soviética e os Estados Unidos dominaram o vôlei durante anos, né? Até que o, até que o Brasil, né, montou um projeto, né, a CBV, e promoveu essa mudança, essa preparação melhor das seleções desde a base. E você vê que o voleibol do Brasil, o que é hoje, né? Campeão olímpico diversas vezes, tanto no feminino quanto no masculino. Né? O jogo Brasil passou, o Brasil durante a década de 90 e um pouco da década de 2000 dominou o vôlei aí absurdamente, tanto feminino quanto masculino, mais o masculino talvez. Mas você pode ver que isso se deveu ao fato de que o pessoal foi estudar, né, o pessoal da fisiologia, né, botaram a importância da fisioterapia no meio esportivo, você controlar a lesão, controlar a carga do atleta, você melhorar o treino, qual era o treino mais eficaz, o que o adversário está fazendo que eu não estou fazendo,
o que que eu posso fazer desse treino que é adequado, né, para potencializar as qualidades e as habilidades dos meus atletas, das minhas atletas. O futebol também é a mesma coisa, né? O Brasil começou lá atrás com futebol e só se desenvolveu mesmo a partir da década de 50, foi campeão mundial, virou um exemplo de jogo para o mundo todo, e hoje o Brasil está tentando procurar seu espaço de novo, porque a Europa evoluiu absurdamente, tecnologicamente, sistemas de treino, sistema de jogo, é, a parte da fisiologia, a parte, né, tudo que envolve o ambiente do futebol, tudo isso favorece o melhor desempenho do atleta. Não garante êxito sempre, né? Mas são coisas que vão colaborar ali com um aumento nas chances de você conseguir o resultado. Então, quando você permite que oferece para o seu atleta, né? Seja o preparador de goleiro, o preparador físico, hoje a gente já tem até, doutora Cíntia, é, o ex-atleta que é especializado em treinar só a zaga, só os zagueiros, por exemplo. A seleção argentina faz isso, se não me engano, o Flamengo agora está fazendo isso também. Você tem um cara responsável por treinar a zaga. Então você vê que o zagueiro, em geral, ele fica de frente, né, para o outro campo. Então ele já tem que, né, usar esse poder todo de antecipação para observar o que, que a bola está, o que, que o time adversário está preparando desde o campo dele lá. Ele não vai esperar a bola chegar aqui perto dele para poder tomar uma decisão. Ele vai ter que avançar para poder se aproximar da linha de jogadores à frente do time dele, diminuir espaço, enfim, tudo que está acontecendo naquele jogo ali. E tudo isso é treinado para minimizar erro. Não significa que você tem uma capacidade imensa de antecipação, significa que você vai ter sempre êxito, porque do outro lado também tem outro time treinado, né? Tem outro time que está sendo treinado também, e que naquele dia pode dar tudo certo dentro daquilo que ele treinou nos dias anteriores ao jogo, né? A prova disso foi agora, nesse Mundial de Clubes agora, em 2025, na FIFA, lá nos Estados Unidos, que você viu vários times brasileiros estudando os europeus, se aplicando durante o jogo para diminuir essa defasagem, essa diferença no preparo físico, na preparação técnica, não na parte técnica em si do talento de cada jogador, mas nessa capacidade física, nessa capacidade mental, cognitiva, porque os treinamentos são diferentes, o clima é diferente, o ambiente é diferente, tudo que é oferecido ao jogador europeu é diferente, então tudo isso influencia. E tudo isso acaba, no meu modo de ver, facilitando, né, que você chegue um pouco mais perto da vitória. Não garante nada, mas facilita porque do outro lado você vai ter alguém também tão preparado quanto você. Vou usar um termo um pouco forte, né? Mas tem que conhecer seu inimigo. Não é para você vencer a guerra, tem que conhecer seu inimigo, senão. Então a gente tem sistemas de inteligência muito bem estruturados nos clubes, né? Mas muito bem. E aí a gente vai falar um pouquinho, passando adiante aqui, sobre os fatores que influenciam a antecipação. E ele pode ser traiçoeiro, esse fator. Nós vamos falar isso. Então, primeiro, regularidade dos eventos. Como assim regularidade dos eventos? Que é o que nós estamos vendo aqui no estudo da nossa obra aqui, tá, pessoal? Regularidade dos eventos, no caso aqui, neuromotores. O que que é isso? Exemplo, um atleta que tende a sacar mais para o lado esquerdo do que para o lado direito. Um goleiro que tem uma estratégia motora de defender mais a bola assim do que assado. Um batedor de pênalti que tem uma estratégia meio uniforme para bater o pênalti, todo mundo sabe como é que ele vai bater. Então, essa regularidade dos eventos favorece a antecipação do oponente, porque a estratégia está meio parecida, ela varia, claro, sempre varia, mas ela tem uma previsibilidade de variação muito fácil de se controlar. Então, ele tem um chute A, B ou C. Não tem chute J e L, é só o A, B ou C. Então, você consegue, o goleiro, ele se organiza. E outros atletas de acordo com seus devidos esportes. Então, a regularidade do evento, se tem uma regularidade, existe uma previsibilidade maior. Você concorda? Pupilo, pupila, tá? Isso é um dos fatores que influenciam. Agora, um fator que influencia negativamente é a variação desses eventos.
Então, se você tem um batedor de pênalti que cada hora chuta de um jeito, você não sabe que ele vai fazer. Então, o fato de ser da estratégia motora ser muito variada, isso favorece muito desculpa, isso desfavorece muito a antecipação, porque você não sabe o que vai acontecer. Então, depois o professor Paulo pode nos enriquecer mais sobre isso, mas existem determinados atletas que têm determinados padrões motores que já se sabe. Vou dar um exemplo. Não tinha algum jeito um pouco clássico que o Romário jogava, que o Maradona jogava, entendeu? Que o Messi joga. Então, assim, você tem que. Ah, já sei, a hora que ele vai chutar é assim. Bateu o pênalti. Pênalti, tô falando, tá, gente? Porque durante o jogo é imprevisível. Mas, e também tem atletas que são muito mais misteriosos. Tem atleta que você não tem a mínima ideia da estratégia motora que ele vai usar. Ele faz A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, o X, o Z, o W, entendeu? De estratégias que ele pode mudar. Então, isso desfavorece a antecipação, porque nós trabalhamos com padrões. O cérebro, ele vai reconhecer os padrões, vai reconhecer, né, esses padrões, vai fazer cálculos de acordo com esses padrões, para ver o que é mais previsível ou não em relação à ação motora. Então, a variação desses eventos dificulta a antecipação. Quanto mais variável é o atleta, quanto mais variável é a pessoa naquela determinada ação, você antecipa menos. E aí eu quero fazer um adendo, eu vou tirar a aula. Eu vou tirar a aula que eu vou falar dos custos da antecipação daqui a pouco, mas eu quero falar tete a tete com os alunos. Quando eu tiro o slide, a gente vai no tete a tete aqui. Pupilo, pupila, da área da saúde ou principalmente fisioterapeuta, presta atenção. Olha o que eu vou comentar. Se nós temos um padrão mais usual das estratégias motoras e algo se repete, mesmo que com uma variação curta, essa regularidade dos eventos favorece a antecipação. Guarda para você. Ao passo que, isso já foi falado, acabei de falar, a variação desses eventos, a variabilidade dos eventos desfavorece a antecipação. Eu não estou falando que desfavorece o movimento, eu estou falando que desfavorece a antecipação do movimento. Beleza. Você, fisioterapeuta, o que que você quer com o seu paciente? Aí eu pergunto para você, é melhor você manter uma regularidade dos seus exercícios com uma variabilidade prevista? Se você quer treinar a antecipação do paciente, não sei, você quer treinar algo, alguma habilidade nele, que você tenha uma certa regularidade para ele conseguir organizar isso, ou é melhor você variar os seus exercícios, variar a estratégia motora, variar o comando verbal, variar o desafio, para que ele tenha uma questão desfavorável para antecipar? Porque aí você treina a habilidade motora dele. Você não entrega de mão beijada, você está treinando. Opção A, regularidade da variabilidade. Olha a galera do Instagram. Opção B, quiz da professora Cíntia. Opção B, variar mais essas estratégias, esses exercícios. O que que é melhor para o paciente? Valendo. Eu vou deixar aqui. Quem quiser responder, pode responder. Quem quiser responder no YouTube, responde no YouTube. O que que é melhor, tá? Eu vou deixar uns 10 segundos. Eu vou tomar água e vou responder. Se eu estivesse apresentando o programa, eu ia falar, depois do intervalo a gente volta com a resposta. Mas não é o caso. Beleza? Qual é a resposta? Vamos investir numa regularidade dos eventos neuromotores, que isso favorece a antecipação, ou a gente vai investir numa variabilidade maior, de forma que isso seja desfavorecido e a gente possa treinar? A resposta é: não tem resposta. Depende. A resposta é depende. Prova essa pergunta e você colocar assim para mim, depende, você tirou 10 na prova. Porque não tem resposta essa pergunta. Por que que não tem resposta essa pergunta? Porque tudo depende do que você quer com o seu paciente. Depende do que você quer. Quando nós estamos falando em antecipação,
Nós estamos falando em habilidades cognitivas que envolvem intenção e planejamento do movimento. E isso favorece a execução. Beleza. Então, se você quer treinar, você quer favorecer isso, você quer consolidar isso, treinar e consolidar um pouco mais essa habilidade, você tem que ajudar essa habilidade para o paciente para poder fornecer condições para que ele possa exercer a estratégia. Trocando em miúdos, é você colocar opções de movimentos que ele possa prever com mais facilidade. Você pode falar qual é o movimento, você pode mostrar, você pode dar duas, três opções. Ó, o senhor vai fazer tal exercício, vai pegar a bolinha, vai levar ali, vai subir no degrau. Você pode fazer assim ou assado. O que o senhor quer fazer? Então ele vai poder escolher, mas ele só escolhe entre duas opções, que você que deu a opção. Então você tem uma certa regularidade da ação motora, onde você pode consolidar isso, e ele vai aprendendo e ele vai consolidando isso para ele. Isso é um caso. Agora, você pode existir um outro caso que você não quer isso. Você não quer que a antecipação fique fácil. Você quer treinar essa antecipação. Então, você vai variar mais para ele. Você vai. Vejam que a questão é sutil. Isso é aprendizagem motora. Você vai repetir dentro de certas questões o exercício, mas você vai variar mais. Vocês entendem o que eu estou falando? Então, você dá maior variabilidade, talvez com escolhas infinitas para ele, que ele não vai antecipar nada. Ele não consegue antecipar nada do movimento, porque você não falou nada, você deu um comando súbito, você ensinou o movimento oposto ao que você quer que ele faça, sabe assim, que ele tem que raciocinar melhor o que ele tem que fazer, e antecipação não fica legal, mas você treina isso. Então, tudo depende do objetivo que você quer com o seu paciente. Eu vou dar um exemplo, um pouco mais ainda prático: doença de Parkinson. Se você pega um paciente com doença de Parkinson, onde essas questões cognitivas do movimento elas são muito acometidas, e o planejamento e o início do movimento, a eleição dos programas motores, o planejamento do movimento, ele é muito acometido no paciente com Parkinson. Então, a opção um, onde você mantém uma certa regularidade para favorecer a antecipação dele, é legal. Aí você fala, então todo paciente com Parkinson é assim? Não, depende da fase da doença de Parkinson. A doença de Parkinson varia muito em fase. A gente tem uma fase inicial, uma fase mais moderada, uma fase mais avançada. A grosso modo, a grosso modo. A doença de Parkinson evolui em curso diferente quando é a doença de Parkinson clássica, quando é um parkinsonismo. Se a gente pega um parkinsonismo atípico, é outra coisa, nem vou entrar no mérito aqui. Você que quer estudar isso, você vai lá ver, capacitação em fisioterapia e Parkinson. Mas a gente tem as fases, então dependendo do que você quer, você agrega esse tipo de raciocínio ao seu tratamento, tá? Então essa é a fase um. E na fase 2? Na fase 2, onde você não quer favorecer a antecipação, você quer dar desafio, você quer colocar estratégias que não fique fácil para ele, que desfavoreça a antecipação. Aí você pode pegar um atleta, por exemplo, que a pessoa já tá boa, ela tá treinada, ela tá top de linha, então você desfavorece isso para treinar isso. Deixa tudo variável, ele tem que ir agora, o que eu vou fazer? Pacientes em estágios mais avançados da questão cognitiva, muitas vezes você quer treinar isso, você deixa um monte de opção para ele fazer, você não deixa ele antecipar com muita facilidade. Então, assim, depende muito do caso do seu paciente. Não estou falando de doenças, eu estou falando de caso a caso, porque as doenças elas têm fases, o curso da doença, você tem formas diferentes da pessoa manifestar essa doença. Por isso que o raciocínio clínico na fisioterapia é tão complicado. Não é fácil. É complicado, mas ao mesmo tempo viável de você estruturar o seu tratamento, tá? Então vejam, vocês viram que legal? Então, trabalhar com variabilidade dos eventos e trabalhar com uma regularidade dos eventos faz diferença no tratamento do seu paciente, tá? Exemplo, como eu falei classicamente aqui, o paciente com doença de Parkinson, mas aí vale para atletas também, né? Como eu acabei de falar, que são pessoas
a priori com desenvolvimento neurológico íntegro, certo? E aí você vai trabalhar essa nuance. Por que que você vai trabalhar essa nuance? Porque nós estamos falando de habilidades cognitivas e que são ajustes prévios à execução. Aqui está a execução do movimento, aqui está o ajuste. Então é prévio à execução. Então vejam que nós pontuamos agora fatores que influenciam do ponto de vista benéfico, do ponto de vista maléfico, vamos dizer assim, a antecipação. E nós falamos dos benefícios da antecipação. Antes de passar adiante, eu quero ver se o professor Paulo quer complementar, porque eu vou agora para a parte dos custos da antecipação, que nada são flores, nem tudo são flores. A gente tem as questões ruins da antecipação, eu vou pontuar algumas coisas com vocês, tá? Mas, quer comentar, Paulo? Nisso que você estava falando aí, a gente pega, como eu falei anteriormente, o esporte ele vai mudando, né? Ou foi mudando ao longo dos tempos. Então, você sempre em cada time, você tinha aquele jogador tido que era o craque do time, sabe? Aquele camisa 10, aquele camisa 10 igual o Pelé, igual o Zico, igual o Roberto Dinamite, né? Igual o Ademir da Guia do Palmeiras. Você tinha, assim, vários jogadores que tinham essa característica. Na medida que o esporte foi mudando a sua dinâmica, se tornando um jogo mais fechado, mais competitivo, na base da velocidade, na maior parte do jogo, né, que você diminui os espaços ali, estou falando especificamente do futebol, porque é o esporte que eu mais acompanho, você acabou reduzindo o número de jogadores formados ao longo dos tempos com esse tipo de característica. Que esse camisa 10 é o quê? É aquele jogador que consegue antever uma jogada, é aquele que consegue dar um passe que ninguém está esperando, é aquele que consegue dar um drible e chutar para o gol na hora que o goleiro não está esperando. Né? Ele chuta com a esquerda, chuta com a direita, enfim, ele consegue dar uma dinâmica para o jogo, acelerar, desacelerar, controlar o jogo, né? Aquele atleta que é, ou então no vôlei, você pega lá um levantador como o Ricardinho, né? É diferente do, acho que é Cachopa o nome dele, não lembro agora do vôlei, agora atual, é talentoso, mas é um outro estilo. Esses estilos foram mudando e o fisioterapeuta, ele precisa também acompanhar isso de certa forma, não, talvez não de forma tão profunda, mas de uma forma que dê a ele essa base, porque ele vai precisar disso, desse tipo de conhecimento na hora do treinamento dele. Ele vai precisar disso. O atleta ele vai acabar, depois de uma lesão, perdendo um pouco dessas aferências. Vai ficar com medo de fazer determinado movimento. Então ele vai reduzir o campo visual dele, vai diminuir o movimento, não vai olhar o jogo da mesma forma, ou fazer o treinamento ali, ou fazer o tratamento com você da maneira satisfatória. Você tem que ter conhecimento para preparar esse atleta para quando ele for para a parte de transição, ele ter essa capacidade de retomar mais rápido, com mais segurança, com mais confiança, né? O seu treinamento para voltar a jogar. Então, o fisioterapeuta ele tem que ter esse olhar de como o jogo evoluiu, de como o jogo está, para ele ter essa noção, porque isso é importante de certa forma. No dia a dia de um clube, né, de um time de alto rendimento, você não tem muito tempo para isso. Você tem que meter a mão na massa, vai lá e trata e acabou. Só que assim, quanto mais conhecimento, como qualquer coisa na vida, você for adquirindo, você vai tendo outros prismas, você vai tendo essa capacidade também de antecipar dentro da fisioterapia. Você pode trazer para o seu trabalho, aumentar essa capacidade de se antecipar a problemas. Olha, eu percebi que durante esse jogo aqui, tá ali no campo, na beira do campo, esperando ver se alguém cai para você poder atender, fica observando o jogo. Tenta observar, ver se tem algum atleta ali que está, né, claudicando, que está se movimentando de um jeito incomum, né, para você, né, você pode, de repente, no vestiário ali, socorrê-lo, dar uma orientação, fazer alguma coisa ali rapidamente para ele poder voltar para o jogo e voltar melhor, né? Então, assim, são coisas que a gente vai acrescentando e também vai se antecipando, aproveitando esse conceito de antecipação, a gente se antecipar a problemas, né? Fazer com que o cara ganhe uma valência física que favoreça de maneira positiva, né? Durante o jogo, durante o treino, enfim, eu acho importante a gente observar essa evolução do esporte, porque
daqui a um ano surge um outro esquema tático, surge um outro tipo de treinamento físico, toda hora isso está se renovando, é tecnologia, né? O Palmeiras atualmente, outros clubes também, mas o Palmeiras foi em evidência, está utilizando é, equipamentos para trabalhar a parte cognitiva, né? Então, isso tudo influencia, eles saem na frente, querendo ou não. Então, isso tudo a gente tem que estar atento para a gente poder favorecer o nosso trabalho ali e acaba favorecendo todo o trabalho do atleta na quadra, enfim, na areia lá, jogando vôlei de praia. Isso que é legal, o fisioterapeuta poder se antecipar isso também. São os comportamentos antecipados, né? Até os nossos comportamentos antecipados. Eu vou compartilhar a tela de novo aqui. E aí, a gente vai. Esse geneumo hoje tá grande, hein? Esse geneumo hoje tá longo, porque é um assunto muito legal, antecipação é muito legal e é cognição. Cognição é custos da antecipação, quando nem tudo são flores. Essa é a real. Eu poria isso no título, tá? Por quê? A gente viu as questões de favorecimento, mas vamos ver também as questões de desfavorecimento da antecipação. Primeiro, number one, como está no livro aqui, hein? Lembrando que a gente está fazendo estudo do livro. Quando a ação prevista não é a que realmente ocorre. Meu Deus! Você fez uma previsão de uma coisa e não foi isso. Eu vou dar um exemplo assim crasso, assim, um exemplo clássico. O goleiro achou que o pênalti ia vir para esse canto superior esquerdo e ele foi para o outro lado. Então, quando a ação prevista não foi a que ocorreu, qual é o lance? Deixa eu passar o slide para a gente se organizar. Não, daqui a pouco eu passo. Deixa eu só comentar uma coisa antes. Qual é o lance? Ele vai ter que se organizar para mudar a estratégia. E aí já foi, porque se ele tá querendo ir para lá e a ação foi para cá, ele vai ter que se organizar muito rapidamente, de uma forma oposta, de uma forma diferente, de uma forma que estava completamente não considerada no atleta ou em você. Imagina, você vai virar o carro para cá e te fecharam, você virou para outro lado. Você achou que uma coisa e foi outra. Então, na verdade, é o quê? Quando você previu, quando você realizou uma antecipação que não ocorreu aquilo. Trocando em miúdos, você errou a antecipação. Isso tem um custo para você. Um custo em relação ao seu movimento. Um custo em tempo, um custo em estratégia motora, um custo em tempo de reação, um custo em velocidade de processamento. Vai ter um ônus nisso aí, tá? Isso é um caso. Outro caso, alterações no evento do ambiente. Às vezes você prevê você tem uma antecipação da estratégia motora, você organiza, você vai rebater a bola ali e tal, só que acontece um evento, uma alteração ambiental que faz com que caia por terra toda a sua previsibilidade. Então você precisa desfazer o que você organizou. Aliás, o autor usa aqui o termo falsamente antecipado, a pessoa antecipou de uma forma fake, né? E aí ele vai ter que se virar. Exemplo, automobilismo na chuva. Então, às vezes, o piloto ele tá com a sua organização para passar pelas curvas, ele tem ali, né, o mesmo no circuito, ele treinou aquilo, ele tem antecipadamente as suas estratégias motoras organizadas, mas aí começou a chover torrencialmente, você está na chuva lá. Se você não for o Ayrton Senna, que é o rei das chuvas, como é que você vai fazer? Então você, toda antecipação, às vezes naquela curva que está chovendo torrencialmente, cai por terra e muitas vezes de uma forma abrupta, começa a chover de repente no meio da corrida. Então você precisa desfazer a ação preparada, esse processamento leva tempo, você acaba sofrendo um atraso nesse processamento correto, porque se você comparar com o evento neutro ou não previsto, que é o caso usual, normal, sem previsão, que seria passar pela curva normalmente, o pênalti, né? Ele não tá prevendo nada, ele simplesmente tenta defender ali, um evento neutro. Às vezes é mais rápido do que quando errou. Se houve um erro ou se houve uma alteração ambiental, a pessoa precisa ajustar, ele precisa desfazer o que foi previsto, organizado, a estratégia motor, ele tem que se organizar e ajustar a sua rota do movimento. E
é se desfazer e ajustar para frente leva tempo. E esse desfazer e ajustar para frente muitas vezes leva mais tempo do que se você fosse só fazer. Deu para entender, gente? Olha que louco isso. Por que louco isso? Porque assim, é um ajuste minucioso que envolve habilidades cognitivas, é um ajuste que leva a ganho de tempo, aumento de eficiência neuromotora, precisão. Beleza, é isso que diferencia os atletas de elite dos amadores. Beleza, só que quando feito de forma incorreta, quando existe um erro, quando existem alterações ambientais, esse tempo acaba aumentando de processamento, porque você precisa desfazer o que foi previsto e corrigir. Exemplo, vou dar do taco do beisebol. Lembra que eu mostrei também um videozinho? Ele tá lá. Só que ele estava preparado para uma bola rápida de efeito X. Aí veio uma bola mais lenta Y. Aí não é esse. Ele vai ter que se organizar em milissegundos, porque a bola tá chegando. Você tem que organizar e rebater de outro jeito. Você já viu uma pessoa ajustando subitamente, como é dar trabalho? Então ele já tem que desfazer o que ele organizou e para arrumar a rota e fazer do jeito que deveria ser. Então isso leva maior tempo de processamento. Isso é um custo. Então nós temos o custo relacionado a quando a ação prevista não é a que ocorre, houve um erro. Existe um custo quando existem alterações do ambiente, que é outro custo. E em última instância, aqui eu vou colocar aqui um exemplo, né? A foto eu coloquei aqui do piloto de Fórmula 1. Então você tem um ajuste a alterações ambientais de uma forma muito súbita. Isso aumenta o tempo de processamento. Isso pode levar a uma batida, a um acidente. E em última instância, passando o slide para frente, aqui, quando a ação motora já ocorreu com os parâmetros incorretos. Veja que tem diferença em relação ao primeiro custo que eu apresentei para vocês. O primeiro custo que eu apresentei para vocês é o seguinte: você faz uma previsão, você vê que houve um erro e você ajusta isso. Agora, gente, um minutinho, deixa eu só ajeitar meu Instagram, porque ele apitou aqui, peraí. Ele foi pausado. Voltando ao raciocínio, houve um erro na previsão, e aí você viu, eu estava prevendo um movimento, eu ia pegar a bola aqui, mas foi ali. Isso é uma coisa. Outra coisa é você já foi pegar a bola ali. Você já foi e a bola foi para lá. Então é quando a ação motor ocorre em parâmetros incorretos e deixa o atleta, no caso aqui, né, a gente tá falando de esporte, mais distante do melhor local. Um exemplo para mim clássico nesse exemplo, né, nesse custo, é o tênis. Sabe quando o cara ele rebate a raquete para um lado, o atleta vai para o outro, não dá tempo dele voltar? Ele se organizou para vir para a direita, a bola foi para lá, ele tem que frear. Se ele tá numa quadra ali de terra, de saibro, sei lá como é que chama, ele precisa frear para ir para o outro lado. Então, veja, a pessoa fica mais distante do melhor local, o atleta acaba tendo uma desvantagem biomecânica decorrente dessa direção errada e ele precisa corrigir. Ação corretiva. Essa ação corretiva é difícil, olha lá comigo no slide. É difícil, de grande custo energético e demorada. Você tem um tempo maior de processamento. Então, o exemplo clássico é essa questão do tênis. Foi jogar para um lado direito, você foi para o outro lado, precisou frear para se ajustar. É um exemplo clássico. Vocês viram? Esse é um exemplo da ação motora que ocorreu com parâmetros incorretos. Então, veja, a gente tem esse custo, os custos em relação à antecipação. Olha o tênis aí que eu deixei para vocês. Então, a gente tem custos e benefícios da antecipação. Claro que os principalmente são os benefícios, tá? Antes de passar adiante aqui, antes de falar da estratégia de antecipação, que a gente pode ter estratégia quando a gente fala de esporte de atleta. Eu vou perguntar depois se o Paulo quer entrar nessa, mas como ele não está aparecendo aqui, eu vou adiante, ó. Então, nós vimos as questões favoráveis da antecipação, nós vimos os custos da antecipação e agora a gente vai falar das estratégias de antecipação. Como é que você vai burlar isso no seu oponente? Como é que você vai? Vou usar um termo um pouco leigo, tá? Peraí. Como é que você vai
de uma forma malandra, sabotar isso no seu oponente, sabotar esta habilidade de antecipação no seu inimigo do esporte. Estratégia de antecipação. Primeira coisa, então, fazer de tudo para que evitar que o seu oponente faça uma previsão do que você vai fazer. Você vai ser o máximo imprevisível quanto possível, que é aquele jogador de futebol que finge que vai chutar para um lado e chuta para o outro. Então você faz, a pessoa tá querendo, é aquele que se organiza para bater o pênalti, o goleiro se projeta, se organiza neuromotoramente falando e ele chuta para outro lado, mas ele enganou mesmo. Então você vai fazer de tudo para evitar que o seu oponente faça uma previsão. Você fica imprevisível. De repente você faz uma outra. Você finge que vai sacar aqui, saca para lá. Você vai rebater aqui, rebate para lá. Vai jogar uma cesta para cá, vai se organizar e passa pro colega. Ninguém estava prevendo isso. E aí você faz com que o seu oponente tenha uma estratégia de reação, não de antecipação. Porque se ele antecipou, ele pode ser mais rápido, mas ele vai reagir ao que você fez, porque você foi imprevisível. E essa estratégia de reação, em relação a tempo cognitivo, ela é mais lenta e menos eficaz que a antecipação, você concorda? Porque primeiro tem a ação para você perceber, reconhecer isso em milissegundos. Milissegundos. Você perceber, reconhecer esse padrão, organizar a sua estratégia motora para você ter uma questão, rebater aquela ação. Isso leva tempo. Então, em uma questão de reação, leva muito mais tempo do que a antecipação, que é uma questão cognitiva mental, né? Antecipatória, antes da execução. Então, você fazer de tudo para que ele não perceba. Eu vou passar daqui a pouco a palavra para o Paulo, mas que essa aqui é legal, que agora claramente está falando o que eu comentei, que é você até deixa ele prever, mas na hora de você fazer, você não faz aquilo. Você vai ser desleal com a previsibilidade do seu inimigo. Desleal. Você finge que vai chutar num lado e chuta no outro. Você organiza o saque do tênis para cá e saca para lá. Na hora que o seu oponente previu aquilo, se organizou, você simplesmente faz o oposto. Você não faz nada daquilo que você mostrou para o atleta, seu atleta inimigo, tá? Então, primeiro, você fica o mais imprevisível possível, você tenta, vou usar um termo leigo, disfarçar a previsibilidade antecipatória do seu oponente, porque, como bem disse o professor Paulo, se você tá tendo uma adequada previsão, uma adequada antecipação, um adequado estudo, o seu oponente também, ele também está estudando você, ele também estudou o seu time, né? Então, além de você tentar evitar ao máximo essa previsibilidade, você possibilita que ele possa prever algo e você troca a estratégia. Troca estratégia. Achar que vai chutar e chuta para outro lado, né? Então, existe um alto custo dessa falsa antecipação. Tira o oponente da posição ideal. Você exige que ele tenha que mudar a estratégia motora dele subitamente para uma ação inteiramente nova, inesperada e imprevisível. E isso faz com que você ganhe tempo, você concorda? Você ganha tempo, você ganha tempo para você organizar outra estratégia motora. Ele perde tempo para reagir àquele lance, seja com bola ou sem bola. Então, são estratégias onde você pode manipular essa antecipação quando nós estamos falando em esporte de competição, tá? Aliás, eu não vou nem falar em esporte de competição. Na vida é assim, né? Você pode burlar a antecipação da pessoa. Você pode, vou dar um exemplo também, encontros amorosos. Você fala assim, ai, vamos sair no sábado, 5 da tarde eu já tô livre, eu vou tomar um banho. Aí você pode, a pessoa já tá prevendo que você vai sair aquele dia. Você fala, eu tô livre, eu tô tranquilo, mas eu não vou, eu não posso, eu só vou na segunda-feira. Então a pessoa tava esperando que você vai falar que vai poder sair e você não pode. Então você burlou a antecipação também do seu parceiro, da sua parceira, você concorda? Você foi malandro igual, tá? Igual, só que em outra circunstância. Então, a gente brinca, mas isso acontece. São manipulações de processos cognitivos que são inerentes aos nossos comportamentos motores, tá? Então, essas são as estratégias de antecipação. Antes de passar aqui, deixa eu só ver uma coisinha.
Já vou finalizar. Eu vou passar a palavra pro professor Paulo. Quer falar, Paulo? Ou passa? Não, eu quero falar rapidamente que você tem um tipo de jogador que a gente pensa assim, o jogador que ele tem uma capacidade de antecipação muito acentuada é aquele que está normalmente com a bola. Às vezes não. Tem um jogador que joga sem a bola, né? Tem um jogador de vôlei que, por exemplo, você tem uma jogada no vôlei que se chama China, né? Que é quando a atleta passa por trás de quem está no meio da rede, por exemplo, ou ela sai da ponta e vai para o outro lado, ela passa por trás e salta para poder arremessar a bola contra o chão. Nem sempre ela arremessa. Por quê? Porque ao fazer isso, ela favorece o levantador que joga de segunda para a quadra adversária. Então você tem jogadas que são combinadas aquilo ali, mas não é combinado assim, ó, quando chegar no 15º ponto a gente vai fazer a China. Não, são as circunstâncias do jogo. Né? Hoje, por exemplo, eu vi um lance de um jogador chamado Busquets, que jogou no Barcelona e hoje está no time do Messi. Então teve um compilado de imagens dele em que ele, com a bola, ele não é um cara que era um armador de jogada, ele é um cara do meio campo ali, mas ele até ajuda nessa função, mas assim, ele conseguia ludibriar o adversário, às vezes com o movimento da cabeça, sabe? Ele girava a cabeça para o outro lado, o cara achou que ele fosse para o outro lado, ele virou para o outro lado e o cara ficou, ele foi. Sem a bola sair do pé dele, entendeu? O cara achou que ele fosse tocar para lá, pro outro lado, e o cara foi embora e ele tocou para o outro lado. Então a gente tem esse tipo de situação que a gente consegue ver no atleta que tem essa capacidade aumentada. E é por isso que fica bonito de ver, né, plasticamente falando, da gente ver que tem atletas que têm essa capacidade de inventar esse tipo de jogada, conseguir fazer com que desmontar toda aquela estratégia que o adversário montou para poder tirar a bola dele, para poder fazer com que ele atrapalhasse a jogada dele, enfim, é bastante legal ver todo esse contexto que você apontou em esse tipo de situação, né? Com o basquete também, quando você vê um jogador ir correndo em direção à cesta e ele salta, faz o movimento e o cara vai dar o toco nele ali, né? E é um tipo de movimento de jogada que é bastante comemorado no basquete, né? O toco obviamente como se fosse um ponto ali, a defesa do goleiro, né? Mas é bem legal de ver porque é um movimento muito rápido, muito técnico e exige bastante essa capacidade de ambos os lados, né? Quando o atleta é muito bem preparado, você consegue ver isso num nível assim que você assustador, né? É, o goleiro pegando a bola, ou o toco no basquete, ou o ponto de bloqueio no vôlei, tudo isso, né? Que tem aquele bloqueio da bola e tudo mais. Mas vamos andando para frente aqui. Daqui a pouco já estamos chegando no final da aula de hoje. Lembrando, vou fazer um adendo aqui. Esta aula é parte integrante dos nossos cursos de extensão do Instituto Fisioterapia Liberta, as aulas do nosso grupo de estudo Geneumo. A antecipação do movimento é um assunto eminentemente cognitivo. Então, cognição e movimento são aulas que já estão aí para os nossos alunos dos nossos cursos. Agora, mas para finalizar, só para fechar com chave de ouro, né? Quando a gente fala em atleta habilidoso, nós falamos sobre habilidades em outras reuniões do Geneumo prévias. Se você não viu, olha lá depois que está tudo no YouTube, está tudo na sua plataforma de cursos, dá para achar. Eles têm habilidades neuromotoras mais precisas, menos variáveis e mais eficientes, tá? Então, as habilidades são finamente harmonizadas. É como o autor usou aqui. Parece vinho, né, gente? Finamente harmonizadas as estratégias motoras. Então, a grosso modo, o atleta mais habilidoso, ele é mais preciso, ele é mais eficiente, essas estratégias são harmonizadas. Ok, mas por último e não menos importante, o que que os estudos mostram? Os atletas mais habilidosos, eles têm melhores habilidades de antecipação. O cara melhor, ele antecipa melhor. E a recíproca também é verdadeira. Ele antecipa melhor, então ele é melhor.
porque ele consegue organizar melhor as suas estratégias motoras. É aquele atleta que a pessoa sacou na mão dele. Você fala, nossa, mas foi na mão? Como é que ele sabia? Porque ele antecipou, tá? Nossa, mas o goleiro pegou o pênalti certinho lá em cima no trave. Como é que ele sabe? Porque ele antecipou. Você não antecipou. O atleta antecipou, ele consegue, ele é treinado para isso. Aliás, eu vou lançar um quiz aqui relâmpago. Vamos ver quem quer responder, que é o seguinte. Já estou fechando a aula. O atleta vai bater o pênalti. O jogador de futebol. O goleiro está olhando para ele. Vai bater o pênalti. Qual é a principal pista? Isso é dado em estudo científico, não sou eu que estou falando. Qual é a principal pista que o goleiro usa para ele fazer sua antecipação da bola? Valendo. Você não pode me falar que é a bola, porque ele não chutou ainda. Então a bola está parada no chão. Ou você pode falar que é a bola depois que ele chuta. Ele chuta, ele vê mais ou menos para onde vai a bola e aí ele se organiza para defender a bola. É isso? Eu já vou falar daqui a pouco. Guarda para você aí, pensa aí. Eu só vou finalizar o raciocínio aqui que eu vou responder o quiz para a gente fechar a aula. Então, voltando, os atletas habilidosos, habilidades neuromotoras melhores, eles são mais eficientes, eles variam menos as suas estratégias, eles são focados, eles têm uma harmonia de estratégia motora fina, requintada de ajuste, beleza, mas eles têm habilidades melhores de antecipação. Então, isso é mostrado, de novo, como eu sempre comento, né? A pessoa mais habilidosa, a diferença não está no físico. Não está no físico. O físico é viável de se atingir. Não que a cognição não seja, mas com adequado treino, com treino intensivo, com habilidade treinada, com a dieta adequada, sono adequado, bom treinador, boa equipe, tal, 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 você vai consolidando e construindo a sua habilidade física. Beleza, mas é a habilidade cognitiva que faz a diferença dos atletas, das pessoas mais habilidosas do ponto de vista neuromotor. São as habilidades mentais de organização do movimento. Não é se ele tem QI mais alto, não. Eu não estou falando de QI alto, não. Não estou falando de mais inteligente cognitivamente, porque eu pulei um ano na escola, eu aprendi a ler mais cedo. Não é isso, não. Eu estou falando de habilidades mentais. O processamento cognitivo é isso o que regula melhor o movimento. É isso que ajusta a execução do movimento. São essas habilidades mentais e que eu advogo a favor dessa causa há 20 anos. Né? Quem me acompanha aí sabe como a gente vai atrás e como isso é lindo, é lindo. A gente falar do ajuste cognitivo do movimento. Então, como que eles percebem isso? Uns exemplos de pesquisa é verificar quais informações que os atletas usam para fazer a previsão. Então, para onde que ele olhou mais? Quais são os padrões, né? Com aquele eye tracker, sabe? Peraí que deu pausa aqui pra mim. Desculpa, gente. O vídeo foi pausado. Aqueles eye tracker que vê para onde vai o olho do atleta, para onde ele olhou. Acelerômetros, né? Quais as pistas que ele mais utilizou para esses participantes mais habilidosos, né, utilizaram? Quanto tempo demorou com essa informação útil? Quanto tempo levou? Eu não vou falar demorou porque é muito rápido. Quanto tempo levou para essa informação útil seja processada para que eles realizem esses julgamentos antecipatórios? O que que você usou para prever? Isso é que é visto, isso é estudado. E o que eu queria dizer, já vou passar já já, que é o seguinte: é, se você pensar em pessoas amadoras, olha o que os estudos falam, pessoas amadoras, pessoas que entendem do assunto, mas não são atletas. Exemplo, jornalistas esportivos que não foram atletas. Não aqueles comentaristas que já eram atletas, eu tô falando um jornalista esportivo. Ou um atleta real, se você colocar o lance na televisão e não mostra o desfecho, exemplo, um lance numa cesta, a gente fala, vai acertar a cesta ou não? Pausa no meio da história, lá no comecinho, vai acertar ou não? A gente tem três grupos: o grupo dos amadores, ninguém sabe nada, o grupo dos entendidos e o grupo dos atletas. Nessa mesma ordem, é a ordem de acerto da previsibilidade em ordem contrária.
Como assim? O atleta acerta muito mais do que todo mundo. Se a cesta vai ser acertada, se o gol foi feito ou não, se foi ponto de saque ou não. O atleta manja muito essa previsibilidade, mesmo vendo pela televisão. O grupo dos entendidos acerta mais do que os amadores. Aí você fala, é óbvio. Eu concordo que é óbvio. Mas a minha discussão agora aqui, né, o meu foco não é a obviedade da questão, é como as inferências cognitivas participam do julgamento do movimento, a ponto de um entendido do movimento que não é atleta, ele acerta mais que o amador. Ele fala, não, agora vai acertar, mas ele erra mais que o atleta. Porque ele não é atleta. Você tem que ter a vivência física, você tem que ter a experiência, você tem que ter a memória implícita do movimento, que isso é só vivendo que você consegue. Para você conseguir ter expertise em antecipação, para você prever o que vai ser, qual é o desfecho da estratégia motora. Então, o maior exemplo disso é um atleta muito experiente. Aí eu não vou nem comparar os atletas, porque se você comparar atleta experiente com atleta mediano, com atleta amador, também tem diferença. A aula não é sobre isso. Eu amo falar sobre isso. Quando eu estou no curso de cognição em movimento, a gente tem horas falando sobre isso, mas não é isso. A questão agora é da gente falar da previsibilidade e da antecipação dos movimentos. Então, olha isso. Quem entende mais consegue prever melhor. E dito isso, eu vou para aquela resposta do quiz que eu perguntei para vocês. Qual é a principal pista que o goleiro pega, que o goleiro tem para ele gerenciar o pênalti? Sabe qual é? É muito intuitivo que as pessoas falem que é a bola. Ele olha a bola e aí ele vai se organizar para defender. Não dá tempo. A hora que o atleta chutou a bola, ele já tem que estar organizada. Porque senão a bola vai entrar no gol e ele nem saiu do lugar ainda. Não é a bola. Não é a bola. Sabe o que é? O quadril do jogador. Não é o pé. Se você achou que era o pé do jogador, também não é. É o quadril. Pelo quadril, ele prevê, é o que a maioria dos atletas habilidosos usam para fazer uma estratégia de previsibilidade do acerto de pênalti, da estratégia de bater. É o quadril do jogador. Olha que legal isso. Isso é cognição do movimento, gente. Louco, né? Não sei se vocês acertaram ou não. Eu vou passar a palavra ao professor Paulo para fazer esse fechamento, senão eu vou mudar de slide para a gente fechar a aula. Paulo, quer comentar alguma coisa? Uma das coisas que nesse aspecto você falou do goleiro na hora do pênalti e o atacante, é que a gente costuma dizer que o atacante, quando vai bater, o gol fica pequenininho e o goleiro, quando tá olhando, o gol fica grande, entendeu? Então, assim, vai depender de outros fatores, obviamente, que a gente abordou aqui lá nas aulas iniciais, a parte emocional, a parte mental, né? Se é um jogo decisivo ou não, se é uma disputa de pênalti. Então, hoje a preparação dos goleiros aumentou bastante, diferentemente dos jogadores de futebol. Antes eles conseguiam treinar mais, cobrança de falta, cobrança de pênalti. Hoje eles treinam pênalti normalmente quando as competições exigem, e normalmente eles treinam na véspera. Não é aquela coisa que ele vai treinando corriqueiramente ali, toda semana eu vou treinar. Não, ele treina só na semana do. Então você acabou aumentando, de certa forma, na minha opinião, a chance do goleiro, porque o goleiro passou a treinar mais, observando esses aspectos. Só para acrescentar, a velocidade, a forma como o atleta se dirige à bola também favorece. Tem atleta que vai andando para cobrar o pênalti. Então você aumenta mais essa capacidade do goleiro de observar o movimento do quadril, né? Porque assim, nada é garantido que você vai conseguir prever, né? Você vai, né, imaginar ali, fazer uma sua previsão, o seu cálculo, mas a maioria dos pênaltis a bola entra, né? Então você tem por isso que é importante você treinar bastante essas capacidades sempre, né? Vou treinar só com o jogador batendo, não treina, né? Utilizando vídeo, treina utilizando ali o preparador de goleiro, treina utilizando algum tipo de equipamento que você vai utilizar de um objeto sonoro, alguma coisa com luz para você poder trabalhar isso, para você trabalhar com outras nuances para facilitar o trabalho do goleiro, né? Se você está cuidando do goleiro. E o atacante é diferente. Aí ele tem que treinar um outro tipo de treinamento, uma outra coisa,
trabalhar dentro desse contexto das habilidades, essa relação habilidade e antecipação, entendeu? Hein? Não, a gente nem vai colocar na aula aqui o mérito da antecipação que tem o juiz. Você já reparou? Às vezes acontece alguma coisa e apitou um negócio lá que nem você viu. Nem o espectador viu, ele já viu, porque ele antecipou. Ele vai prevendo também estratégia de falar, isso aqui vai ser falta. O cara vai pegar o outro. Já sabe. E aí ele apita em cima da hora, junto com o lance. Você fala, nossa, que é isso? Virou um mago, né? Previsão do futuro? Não, ele sabe antecipar melhor que você. O cara é treinado para isso. Mesmo assim, a gente tem o VAR agora, ainda que tira a dúvida. Às vezes nem isso, né? Porque às vezes mesmo com o VAR ainda o lance sai errado. Mas tudo bem. Mas de qualquer forma, já vou falar de novo sobre isso, mas finalizando aqui, você que achou legal, nossa, gostei desse negócio que o professor Paulo falou do futebol. Curso de capacitação e fisioterapia no futebol. Tem as formas de trabalhar com esses atletas. Agora, é, dos nossos filhos que estão mostrando aí, os filhos intelectuais que nós temos, que são os nossos cursos, eu quero falar do curso Cognição e Movimento, que é a minha paixão que está atrelada a essa aula. Antecipação do movimento, que nós estamos estudando esse livro, ele é o controle cognitivo do movimento. Então, você quer estudar mais sobre isso, são cursos de extensão reconhecidos pelo MEC, tá? 60 aulas, ainda essas aulas são liberadas aos poucos, é um curso muito gostoso de se fazer. Era uma disciplina que eu ministrava na USP, que eu deixei de ministrar na USP para ministrar pelo Instituto Fisioterapia Liberta. A gente tem controle motor, curso completo, teoria e aplicações práticas, tem muito entendimento sobre o movimento humano ali. Capacitação em fisioterapia em doença de Parkinson, capacitação em fisioterapia em demências, aos pacientes com demência, que aí é outra coisa, outro foco. E vou deixar aqui para vocês o QR Code da inscrição do Geneumo, que é o para você que quer se inscrever e participar com a gente no Zoom, tá? Que aí você tem direito ao certificado, como já foi falado no início do curso, do início dessa aula. Vou tirar aqui para falar tete a tete com vocês. Agora a gente está no momento de final de Mundial de Clubes da FIFA, então vou aproveitar o ensejo. Você que vai assistir a final, que é o quê, professor Paulo? PSG e Chelsea, certo? É, podia ser outro time, né? Mas não deu. Podia ser. Podia ser Palmeiras e Fluminense, né? Não, não dava. Mas, É, podia, mas é verdade, não tinha como. Mas você que está assistindo a aula agora, repara no jogo agora. Pensa nessa questão de, vamos fazer uma aplicabilidade prática da coisa. Pensa nessa questão de antecipação do atleta, na hora de bater uma falta, na hora do pênalti. Se tiver pênalti nessa final, repara, pensa nisso. Você vai lembrar da gente, vai lembrar dessa aula de hoje e olha como o controle do movimento, ele é muito mais amplo, muito mais maravilhoso do que a gente entende, do que a gente pensa que é, né? Falando em gol de pênalti, eu ouvi falar que o Paulo Nunes nunca fez gol de pênalti. Eu não sei se isso é verídico. Vou até mandar um recado para ele, para ajudar a gente aqui na aula, né? Pessoal, obrigada pela atenção, obrigada pelo tempo de vocês. Essa foi mais uma aula dos nossos cursos do Instituto Fisioterapia Liberta. Essa foi mais uma aula do grupo de estudos em neurociência do movimento. Vamos ver os nossos próprios próximos capítulos, ó. Hoje é dia 10 de julho, a gente volta no dia 24 de julho de 2025. Se Deus quiser, às 20 horas, com mais um assunto, eu vou colocar para vocês depois da programação. Agradeço por vocês estarem com a gente. Eu vou passar a palavra para o professor Paulo e depois eu vou dar um tchau, um obrigada pela atenção para os nossos pupilos do Instagram também. Estamos no YouTube, pelo Zoom e pelo Instagram hoje. Um beijo e obrigada, tá bom? Até a próxima. Paulo, a palavra é sua. Então, mais uma vez, você que está assistindo aqui assistindo essa aula que a gente ministrou agora aqui para vocês, mais esse bate-papo, essa aula que a gente trouxe esse assunto tão importante para quem trabalha com esporte e também para aquele que trabalha com o movimento humano em si. Né? Foi como a doutora Cintia falou, você tem situações que você vai trabalhar com o seu paciente no dia a dia. Um paciente parkinsoniano, um paciente que teve AVC, você vai trabalhar situações que estão ali adaptadas ao dia a dia dele. Não é um atleta, mas é um ser humano
que se adaptar às situações do dia a dia, e cada um tem a sua maneira, o seu estilo de vida, a sua rotina, e você, como fisioterapeuta, trabalha isso. É diferente do fisioterapeuta que trabalha no âmbito esportivo, em que você tem que ter uma capacidade, um poder de observação muito maior, porque você vai lidar com tudo isso, né? Você vai trabalhar com um profissional que vai ter que lidar com esses tipos todos de nuances, né? Capacidade de antecipação, as habilidades dele, como ele doma essas habilidades, como ele trabalha essas habilidades do campo. Vai ter dia que ele não vai ser bem sucedido, apesar do talento, ele vai ter que usar um pouco mais de força, e assim ele fica mais suscetível à lesão. Como é que ele se comporta nesse tipo de situação, em que um jogador muito habilidoso tem que usar, né? Da força, né? Você vê que normalmente um jogador muito habilidoso, quando parte para uma jogada de força, normalmente ele é punido com cartão. Não é aquele cara que é um volante, um camisa 5 ali, aquele cara cão de guarda que a gente chama, que ele está apto a dar pontapé toda hora, vamos dizer assim, que a desarmar a jogada, a destruir a jogada, vamos dizer assim, para ficar melhor, mais justo. Né? Que ele é treinado, o foco dele é esse, então ele tem essa habilidade de montar jogada, né? Nem é tanto hábil com a bola, porém, no que ele se propõe a fazer no jogo, dentro do contexto do jogo dele ali, ele tem que destruir a jogada. Então, a gente, como fisioterapeuta, tem que observar isso. É isso que a gente tentou trazer na aula de hoje. E é isso que a gente vai tentar sempre trazer nas aulas seguintes, coisas que se apliquem à sua realidade como fisioterapeuta. Então, você que está assistindo essa aula aí no futuro aí, você que assistiu essa aula conosco hoje, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Até a próxima reunião do Geneumo, Tchau, um tá? abraço. Até mais. Tchau. Bom jogo para todo Até mundo. mais. Tchau.